Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui rápido para esclarecer uma dúvida que algumas pessoas estão tendo, que é a seguinte: configurei meu setup, mas o robô abriu somente 3 ordens, 2 ordens, 4 ordens. Bom, primeiro eu quero explicar uma coisinha simples para vocês, tá? Quando você configura um setup, vamos entrar aqui para você ver, tá? Propriedades aqui, ok? Tá, não se preocupe que esse setup aqui ele sumiu alguns textos aqui, mas não tem problema, tá? Vamos focar nos parâmetros que eu quero mostrar para você. Não se preocupe com isso. O que vai dizer se o robô vai abrir muita ordem ou não é justamente o parâmetro referente à distância-retração, tá? E o parâmetro, né, abrir ordem somente na abertura do novo candle. Tá? Eu, particularmente, eu gosto, né, que a ordem seja aberta somente na abertura de um novo candle. Por quê? Porque eu evito essas barras gigantes aqui, ó. Ó o tamanho dessa barra hoje aqui, ó. Próximo a 1.700 pontos, tá? Se você puxar aqui, ó, pro cantinho, eu vou colocar aqui só para você ver a numeração ali, ó. Tá? Ela tá aqui, então deu, ó. É o campo do meio, de 1736. Então significa que, como eu configurei esse setup aqui, com uma distância de retração de 85 pontos, mas eu sempre aguardo a abertura de um novo candle, é justamente por isso que ele não abriu várias ordens aqui no meio. Se eu não tivesse com esse parâmetro abrir ordem somente na abertura de um novo candle, eu teria aberto aproximadamente... Vou arredondar aqui, 1.700 dividido por 85. Eu teria aberto 20 ordens. 20. Tá? Então significa que, como eu não quero isso, então eu sempre ativo aquele parâmetro abrir ordem somente na abertura de um novo candle. Então eu sempre deixo ele verdadeiro. Então eu quero explicar para vocês o seguinte... A configuração do setup, se você rodou ele no backtest, se você chegou aqui no backtest, vamos aqui, ó, exibir examinador de estratégia, e você chega aqui, vou pegar um setup qualquer aqui, tá? Só para você ver aqui, vou pegar um setup em documentos aqui, setups, aqui, vou abrir ele, dar o OK, vou colocar uma conta de $80, tá bom, tá? E vou deixar o robô trabalhar para a gente analisar, tá? Deixa eu tirar essa grade e ok, vamos só aguardar. O robô está trabalhando, né? Se você observar aqui, o robô está comprando, está vendendo. O que acontece muitas das vezes durante o dia é a pessoa me ligar, ó, presta atenção, eu estou no gráfico de hora, tá? Presta atenção, estou testando o gráfico de 1 hora. Então, o que acontece? Ele abriu essa ordem aqui nesse momento, aqui 9 horas da manhã, e já é 10 horas da noite, né? Porque aqui, ó, 9, 10. Então, rodou, ou é 10 horas da manhã ou da noite, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver, é isso mesmo, 10 horas. Ó, ele abriu 9 horas da manhã, tá? Depois ele foi abrir justamente às 15 horas da tarde. Passou o dia e foi abrir ordem, ele vai abrir ordem somente no outro dia. Aí a pessoa me fala, olha, o robô só abriu 2 ordens, o robô só abriu 1 ordem, o robô só abriu nenhuma ordem, por exemplo. O que acontece? Se você analisar aqui, vamos ver a distância de que o robô andou. Ele andou 488 pontos. Por que ele andou isso? Porque o setup que nós estamos utilizando aqui nesse teste exige que o robô abra a ordem com a distância mínima de 400 pontos. Tá? Então significa que para eu abrir uma nova ordem, igual foi aberta essa aqui, o robô andou aqui. Ó. Eu clico aqui e arrasto para eu ver. Olha, 497 aproximadamente. Tá? Por que ele não abriu justamente nos 400? Porque eu ativei, eu deixo sempre como true, tá? Verdadeiro, abrir a ordem somente na abertura de um novo candle. Tá? Por isso que ele acabou abrindo a ordem com a distância maior. Tá? Aí a pessoa me pergunta, nossa, mas só abriu 1 ordem, só abriu 2. É normal, tá? É normal.
você tem que deixar o mercado andar. Tá? Você tem que deixar o mercado andar. Não adianta apavorar. Tem gente que acha que dentro de um dia, se você pegar aqui nesse dia aqui, ó, às vezes a pessoa fala, não, nesse dia aqui eu poderia ter ganhado aqui $1.000, $100. Não é tão simples assim. Tá? Se eu soubesse o que vai acontecer daqui 5 horas, com certeza eu era milionário. Mas ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe. Então você tem que configurar o robô sempre respeitando distância, retração, fator martingale, tá? Lote inicial, tá? E o parâmetro abrir ordem somente no próximo candle. Tá? E também, claro, o profit, que é o parâmetro de profit mínimo, que é o quê? Quantos pontos eu quero ter, pelo menos, por cada ordem. Tá certo? Então, se você deixar trabalhar aqui, ó, e você analisar, você fala assim, olha, desde o dia que o robô começou a trabalhar até o dia, então, 49 horas depois, ele abriu 1, 2, 3, 4 ordens. Ele abriu 4 ordens em 49 horas. Isso é normal, gente. Tá? Tem que ficar claro para vocês têm que entender isso. Tá? O robô não vai ficar abrindo ordem uma atrás da outra, sem uma regra. Ele vai respeitar a regra parametrizada no robô. Tá? E você tem que deixar o robô trabalhar. Deixa ele trabalhar, não fica de cima dele, não precisa ficar de cima. Se você deixar o robô trabalhar, ele vai fazer o trabalho dele. Ele vai trazer a rentabilidade que você quer, tá? De forma segura. E outra coisa muito importante, se você fez o backtest e o backtest te mostrou que o setup está funcionando, esse setup vai funcionar na conta que você testou ou em outra. Tá? Então você tem que ficar ciente disso. Tá? O MetaTrader é muito sério nisso e o examinador de estratégia dele é fantástico. O que ele te mostrar aqui, tá? Ele vai acontecer muito semelhante. Tá? Então aqui, estou fazendo esse teste aqui, ó, tá abrindo aqui ó, as ordens. Ó. Aí a pessoa fala, nossa, mas está abrindo pouca ordem. É assim, por quê? Porque eu configurei o setup dessa forma. Então, se eu configurei ele com a distância de retração de 400 pontos, eu preciso ter paciência do mercado andar. Tá certo? Então, outra coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte. Aqui, estou usando os $84, que são justamente o total do meu balanço. Vocês têm que também ficar muito atento a esse parâmetro aqui. Ó. Vou parar o teste, tá? Você vai ver com rebaixamento de 6,13, um lucro de 4,61 e um fator de lucro de 3,60. Então, esse aqui é um setup muito bom. Tá? Você tem que olhar isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar para você. Ativar limite capital utilizado. Tá? O ativar limite capital utilizado é muito importante. E junto com ele, se você por acaso configurar, é o lote dinâmico. Nesse caso aqui, ele está fazendo o cálculo do lote dinâmico em cima do seu saldo da conta. Agora eu vou aumentar um pouco o volume aqui para a gente entender melhor. Vou colocar um saldo de $10.000 aqui. Tá? $10.000. Então vamos fazer uma simulação em cima de $10.000 com o mesmo setup. Tá? Deixa eu fechar esse aqui e vamos começar o teste. Tá? Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. Tá? Ok. Ele começou com um saldo de 10 mil. Então, presta atenção agora. Olha o lote que ele abriu. Ele abriu 10.0. Tá? Por quê? Porque ele está respeitando, tá? Isso aqui. Ó. Deixa eu parar o teste. Tá? Vamos voltar aqui para você entender. Ele abriu o lote 10.0 por quê? Porque ele simplesmente ativou o lote dinâmico, tá? E isso aqui é percentual referente à conta. Então isso aqui é 0,1%. Então a conta ficaria isso aqui, ó, para você entender aqui, ó. Ele pegaria o saldo que você tem na conta, que seria os $10.000, vezes 0,1%. Por isso que chegou no lote de 10, ok? Então eu não vou mexer nessa configuração, mas é muito importante você saber que se esse parâmetro lote inicial dinâmico estiver ativo, tá? Você vai precisar usar o percentual referente à conta. É uma multiplicação muito simples. Vai pegar o saldo da sua conta vezes 0,1%, que seria um lote de 10.0.
Agora, o que eu quero mostrar para você ficar atento é o seguinte: se junto com essa configuração aqui, eu venho aqui e ativo o limite de capital, tá? Aqui, ó, ativar limite de capital. Limite de capital em percentual, vamos dizer que sim, eu quero que ele mantenha nos 10%. Então eu vou pegar aqui e falar assim, eu quero uma conta de 10%. Opa, 10%. Beleza? Então aqui eu ativei o limite de capital, mantive o limite de capital em percentual e coloquei 10% aqui. Agora você vai ver como que vai ser o cálculo do lote dinâmico. Tá certo? Vamos dar um OK. Você clica em iniciar para você ver. Tá? Isso é importante de você entender como que o robô funciona. Tá? Presta atenção. A mágica agora aconteceu. Olha o tamanho do lote. 1.0. Olha o meu balanço. $1.000. Mas olha aqui quanto realmente a conta tem. Tá? Vamos aqui só um minutinho. Ele começou com um saldo de $10.000. Por quê? Porque o examinador de estratégia está com $10.000. Porém, eu ativei o limite de capital. Então significa que esse robô aqui, por mais que ele está configurado, vamos supor que eu configure ele de uma forma extremamente organizada e lucrativa, mas aconteça desse robô quebrar esses $1.000. Pense que eu perdi somente 10% do meu capital, eu não perdi mais do que isso. Isso é muito importante, porque se você não ativa o limite de capital, você vai estar trabalhando com seu capital inteiro. Então é muito importante você assimilar tudo que eu estou mostrando, tá? Que é referente a ativar limite de capital e o lote dinâmico, que é muito simples. Uma vez que o lote dinâmico está ativo, você simplesmente tem que fazer a conta de o saldo que você tem em conta vezes aquele percentual. E aqui o robô trabalharia lá. Tá? Vamos clicar em ir para a gente ver o que ele está fazendo. Está abrindo as ordens e está te trazendo lucro. Olha lá, ó. Tá? Sempre lembrando, não é porque o robô chama scalping que ele vai abrir uma ordem atrás da outra. Tá? Existem configurações para que isso aconteça. Agora eu vou mostrar para você uma outra configuração. Tá? Então, se você já assimilou esse ativar limite de capital, tá? E o parâmetro referente à distância de retração e a abertura de ordem somente no próximo candle, agora eu vou mostrar uma outra configuração. Vou parar o full trade e vou simplesmente fazer isso aqui, ó, propriedades, tá? Vou vir aqui para o final e vou colocar esse parâmetro falso, tá? Que é o abrir ordem somente na abertura do novo candle. Vou colocar ele falso, tá? Você vai ver a diferença que ele vai dar agora, tá? Vou simplesmente iniciar o teste para você ver. Tá? Muito interessante, porque agora ele vai abrir ordem independente se é um novo candle ou não. Então aqui, ó, ele vai trabalhar, tá? Já está trabalhando. Veja que a abertura de ordem já foi mais exata em cima da distância de retração. Tá? Só um minutinho aqui, vamos lá agora para você ver. Se você reparar aqui, ó, foi quase exato mesmo. Ó. Acabou dando 385, mas é porque acaba tendo um spread ali, mas olha lá, quase 400, tá? Então, olha lá, ele vai abrir. Olha, vamos ver se vai dar espaço para abrir mais alguma. Não sei se deu, vamos ver. Abriu outro, entendeu? Ele já vai abrir mais ordem. Tá? Tem gente que gosta de ficar abrindo ordem atrás da outra. Então, para as pessoas que gostam de fazer isso, olha lá, deixa o robô trabalhar lá, ó. Agora, uma coisa é muito importante, tá, gente? Esse percentual referente à conta para o lote dinâmico, tá? Você pode ajustar ele para começar com lotes menores. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu estou dando. Ele está começando com um lote de 1.0 numa conta micro da XM. Tá? Então você pode muito bem configurar o seu robô com percentuais menores. Tá? Por quê? Porque ele está trabalhando de uma forma mais agressiva aqui agora. Então isso aqui é muito importante para você entender que para o robô te dar lucratividade, você tem que pensar também da sua disponibilidade, tá, a perdas também. Tá? Então nesse caso aqui o robô ainda manteve uma rentabilidade muito alta, né, em pouco dia. Você vê aqui, ó, em 10 dias ele já deu 12%. Isso é uma forma de se configurar. Mas também uma configuração mais agressiva. Por quê? Porque se der uma barra aqui agora de 2.000 pontos, vamos dizer assim, ele vai abrir uma ordem atrás da outra.
tá? Então são consequências da sua configuração. E outra, nunca comece com lotes muito grandes. Mesmo sendo conta micro, você tem que ajustar os lotes para começar menor. E sempre focando no que eu falo. Tá? Que lucro que você quer? Você quer 10% ao mês? Você quer 15%? Você quer 20%? Você quer 30%? Você quer 40%? É você que decide. Mas sempre lembre, tá? Lembre que junto com o lucro existe também o risco da perda. Tá? Se você hoje é uma pessoa que quer 10% ao mês, tá? Você provavelmente terá um drawdown de 6, 7, 8%. Enquanto uma pessoa que quer 30% ao mês, 40% ao mês, o drawdown dele pode até chegar em 30%, como também naquele mês ele pode dar uma sorte e o drawdown ficar em 10%. Mas sempre teste, faça teste no backtest para que você veja o resultado dos robôs. Tá? Então a questão do robô abrir muita ordem é justamente isso, é você que configura. Tá? Agora eu vou parar esse teste aqui para você ver. Olha aqui que incrível, ó. Ele deu 1,72, mas aí que tá. Você tem que fazer a conta seguinte, eu estava usando somente um capital de 1.000. Então eu considerei que em cima dos meus 1.000 eu ganhei 217, porém o seu rebaixamento também seria, né, 17%. Tá certo? Então agora vamos fazer um teste um pouco mais agressivo no sentido de abrir ordem, mas não vou trabalhar com lotes muito grandes. Então nesse caso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o setup, vou falar assim, eu quero abrir uma ordem menor. Tá? Eu quero abrir ordem de 0,01, por exemplo. Então eu posso pegar aqui e falar assim, ó, $1.000 vezes 0,001%. É isso. Ó. Então vai abrir um lote de 0,01. Porém, eu quero uma distância de retração de 70, tá? E eu quero um fator martingale de 1,2, um exemplo. Tá? É um exemplo que eu estou dando. Tá? Vai dar certo? Não sei, nunca testei esse setup com essa configuração, quero só ver o que vai dar aqui agora. Tá? Mas eu quero mostrar que ele vai abrir mais ordens. Tá? O depósito é $10.000, mas eu vou usar somente 10% da conta, com base, tá, no meu capital utilizado. Tá? Então eu estou utilizando 10% da conta, estou utilizando lote dinâmico com o meu percentual de 0,001%, tá? Distância de retração de 70, tá? E um profit de 2 na conta micro da XM. Ok? E também estou usando abrir ordem somente na abertura do novo candle como false. Ok? Então vamos dar um ok aqui para a gente começar o nosso teste. Isso você pode fazer aí. Tá? Isso você pode fazer esses testes. Tá? Porque é muito simples você configurar uma conta para ela funcionar. Vamos deixar, olha lá, está abrindo muita ordem. Entendeu? Para quem gosta de muita ordem, você tem que pensar nesse sentido aqui, ó. Deixa o robô trabalhar, ele está abrindo. Tá? É uma boa? Não sei. Você tem que testar. Quem vai te dizer se é uma boa é o backtest, tá? Mas ele está abrindo ordens, olha lá. Está abrindo. Tá? Agora uma coisa eu já adianto para vocês. Muito cuidado para abrir um volume grande de ordens com pouco capital, tá? Não funciona, tá? Tem que ter muita atenção, muita mesmo, tá? Nesse caso aqui eu estou com um saldo de $1.000 abrindo uma ordem atrás da outra, tá? É uma configuração que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Olha lá, fechou a ordem. Você ganhou $6, né, no período de 3 dias, tá? E para quem gosta de abrir muita ordem, aqui, ó, você vê aqui, ó, vou com a pausa aqui. Se você olhar aqui, ó, em 6 dias, só um minutinho, vamos aqui correr a barra. Em 6 dias ele abriu, em 3 dias, desculpa, em 3 dias ele abriu 31 ordens. Tá? 31 ordens. Então é esses cuidados que você tem que ter. Tá? Por quê? Porque o robô vai trabalhar da forma que você quiser configurar ele. Tá? E eu sempre falo, particione o seu capital. Tá? Particione. Se você tem uma conta de $5.000, $3.000, você pode dividir essa conta para se operar com vários robôs. Nesse caso aqui não precisaria nem ser $1.000 por esse. Você poderia alocar aqui um exemplo, $300, $400, um exemplo. Tá?
Então, esses exemplos que eu passei aqui te ajuda a entender a parametrização do robô, tá? Tá vendo que ele trabalha? Olha o volume de ordem. Vou pausar aqui agora, vamos ver quantos dias. Nós estamos no dia 6 aqui, ó, praticamente, tá? Vamos ver quantas ordens abriu? Para quem gosta de volume de ordem, dá uma olhada. 103 ordens nesse período, entendeu? Então, assim, tem que ter muita atenção, tá? Porque a configuração, na verdade é o seguinte, não é 103, na verdade é até o atual aqui, ó, pra você ver, ó. Aqui nós estamos no dia 11, já abriu 124 ordens, tá? Isso aqui é uma configuração diferente, tá? Uma configuração diferenciada, tá? Ele vai te trazendo um lucro, tá? Um exemplo aqui, já ganhou $18, né? Em cima dos $1.000 seria 1,8%, né? Mas são estratégias, aqui é o que eu falei, você não precisaria dos 1.000. Vamos pausar aqui para a gente ver o resultado. Mas também, olha aqui que beleza, ó, o drawdown lá embaixo. Na verdade, isso aqui seria 1,4, por exemplo, uma conta de $1.000, você ganhou $20, né? Em 11 dias, é um valor pequeno, mas também você mantém um drawdown de 1,4, né? Então, se você tem gordura ainda para chegar, você pode se manter um drawdown, você pode esticar esse drawdown aqui até lá, um exemplo, como ele está num 1,4%. Por que eu falo 1,4%? Porque na conta de $10.000 está 0,14%, mas quando eu pego essa conta e divido por 10, eu não divido o drawdown, eu tenho que multiplicar o drawdown por 10 aqui, aí ficaria 1,4%. Então você poderia ainda chegar esse drawdown aqui para um saldo de 1.000, que é o que você alocou para esse robô, até uns 6, 7, 8%, que seria totalmente seguro, tá? E a ideia é, você com capital maior de $10.000, $5.000, divida, tá? Para que você possa usar mais robôs, tá certo? Outra parametrização aqui que aí você já não precisa se importar tanto, por enquanto, que seria os demais parâmetros. Eu vou fazer outros vídeos explicando justamente o que pode, o que não pode com esses parâmetros, tá? Como se configura, porque tem muitos parâmetros aqui, tá? E você tem a opção também, no exemplo, de estipular aqui configurações diferenciadas, tá? Mas eu não vou entrar nisso agora porque são muitos. Eu vou gravar uma série de vídeos, tá? Ensinando passo a passo, totalmente grátis aqui, para a pessoa baixar o robô e aprender a negociar com esses robôs, tá? A ideia é que as pessoas possam testar o robô com a melhor qualidade possível, tá? Tudo gratuito durante o teste, tá? E com possibilidade do cara ganhar, porque você vai poder testar em conta real, tá? Então essas dicas que eu passei aqui hoje é muito importante, tá? Eu falei sobre o capital utilizado, tá? Falei sobre lote dinâmico, tá? Falamos também muito rápido aqui do fator martingale. Para quem não sabe, o fator martingale nada mais é do que um multiplicador, tá? Que a gente vai abrir nas ordens, por exemplo, eu começo com o lote 0,01. Então eu pego assim, deixa eu colocar um fator martingale de 1,8. Ele vai pegar a próxima ordem que ele abrir vezes 1,8. Seria de 0,018, que o MetaTrader automaticamente arredondaria para 0,02, tá certo? Aí 0,02 vezes 1,8, ele faria 0,036, e aí ele vai só incrementando, tá certo? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Vamos fazer um teste aqui rápido, só para a gente ver o que aconteceria. Vamos colocar um fator de 1,8 aqui nessa configuração de $1.000 aqui, só para você ver. Tudo interfere, é rápido, só para a gente terminar isso aqui, tá? Que é muito importante você entender a força que cada parâmetro desse aqui tem, tá? Veja que a agressividade se torna bem mais, olha lá, ó. Tá, já está com lote 0,19, tá? Vamos testar, vamos ver onde vai chegar isso aqui. Deixa eu clicar em ir para andar mais rápido um pouco aqui, para a gente ver o que acontece. Ó, uma coisa já foi melhor. Se você reparar aqui, ó, a lucratividade ele, aumentou bastante, mas vai ter momentos de risco. Você tem que testar, tá? Tem que testar. A vantagem de quando você usa um fator martingale maior é que quando ele chega aqui embaixo, qualquer voltadinha que ele der, ele já fecha as ordens.
Mas tem momentos que pode ser de risco, então você tem que tomar cuidado, tá? Tá vendo? São configurações, é importante você testar tudo isso, tá? E se você reparar aqui, com a conta de $1.000, você já teve $428, que é referente a 42% em poucos dias. Então, assim, você tem que rever, tá? Porque é uma lucratividade alta, tá certo? Então, isso aqui é o potencial desses robôs, tá? Os robôs são fantásticos, tá? Se você está em dúvida, assista esses vídeos, tá? Assista, porque o segredo, se você entendeu esses parâmetros que eu passei aqui agora, você dá conta de utilizar esses robôs, tá? Você dá conta, tá? E é isso, pessoal. Um abraço aí para vocês e espero que tenha ajudado, que sirva para tirar algumas dúvidas, tá? E muito importante, o backtest te mostrar 99% vai acontecer na verdade, na conta real. Se você fizer um backtest que quebrar a sua conta, tá? Abra o olho que ele vai quebrar a sua conta real também, tá certo? Então tem que ter muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. Tá? Olha aqui, ó, em 11 dias, $841 de lucro, tá? Vamos parar aqui para a gente ver o que está dando de resultado. Olha aí, ó, um drawdown de 5,83, mas aí é o que eu estou te falando, tá? Você teve um lucro de 845 com capital inicial de $1.000. Mesmo que a sua conta tenha $10.000, nós estamos particionando ela e você estava considerando somente os $1.000. Então você teve uma rentabilidade de 845. Mas, junto com isso, veio o que eu sempre falo, tá? Veio o risco. Na conta de $10.000, você teve um rebaixamento de 5,83. Mas em uma conta de $1.000, você teria um rebaixamento de 58%. Então, assim, quero lucro, você vai ter, mas o seu rebaixamento vai ser alto também. Então, são atenções que você precisa ter, tá certo? Então, faça mais teste e aprenda, gente. É muito simples isso aqui, tá? O robô tem esses parâmetros aqui, parece muitos, mas a maioria dos vídeos que eu falo, eu foco nesses parâmetros que eu expliquei aqui hoje. Eles são os parâmetros principais, tá? Eles são os parâmetros que faz a coisa andar e trazer lucro, tá certo? Se ficou alguma dúvida, abaixo aí tem o meu WhatsApp, tem e-mail, tem Skype, tem tudo, é só perguntar, certo? Então vamos ficando aqui, e isso aqui só para você ver aqui, ó, só para a gente terminar aqui, deixa eu fechar essas telas aqui, isso aqui é uma conta real, uma conta micro, tá? Olha o legal, ó. O legal é isso aqui, é você trabalhar de forma segura, tá? Tem essas ordens abertas aqui, porque eu tenho ele configurado no euro-dólar, 3 setups diferentes, cada um trazendo o seu tipo de lucro diferente, tá? Mas o principal, sempre de forma segura. Aqui, ó, essa barra grande aqui, ó, fugir dela. Por quê? Eu não quero passar estresse, eu não quero passar raiva, eu não quero nada. Tem outras contas aqui também, não sei se dá para mostrar aqui de cara, que também está trabalhando aqui, ó, são contas reais. Deixa eu minimizar aqui para você ver aqui, ó. Tá vendo? É conta real, tá? Mas tem que deixar trabalhar, entendeu? Não precisa desesperar, tá certo? Então vamos ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Até mais.